tarde. Agradeço também o convite que me foi endereçado e a honra que é estar aqui, o prazer. Também por aqui passei pelos bancos aqui da Ordem dos Advogados em 96, fiz a primeira parte do estágio, depois segui por esta via. Não sei se, como me disse o meu colega, se bem se mal, até ver, ainda estou com uma visão otimista acerca do assunto. Já está. Então, o que me traz aqui hoje, dentro dos temas que nos foram convidados a apresentar, tem a ver com a gestão e com a organização das execuções nestas que eu chamo mega comarcas, que a Grande Lisboa Noroeste, como sabe, é uma comarca piloto, mas já se insere um bocadinho nesta lógica de comarcas de grande dimensão que depois se vai alargar a todo o território nacional. Dizer previamente que, como sabem, temos duas reformas muito importantes em curso, quase em simultâneo, que é do mapa judiciário e das execuções, e que são interligadas de forma muito relevante, e sabemos também que muitos dos falhanços destas reformas nascem não tanto da bondade das soluções legislativas, mas muito da capacidade de as implementar na prática. Temos este mau costume de há muitos anos que há a primeira dificuldade de concretização de uma reforma, em vez de se ultrapassar o obstáculo e implementá-lo efetivamente no terreno, a solução é fazer uma nova reforma e voltamos à estaca zero e por aí fora. E, portanto, de algum modo, a experiência que temos em Sintra de organização e de gestão, um pouco neste contexto, já da tal mega comarca, com outros poderes de gestão atribuídos às presidentes e não só, permite-nos, de algum modo, trazer uma experiência que penso que pode ter algum interesse para vós. Antes de entrar propriamente na realidade da comarca, até porque isso é mais simples, gostaria de rapidamente fazer um enquadramento prévio de 3 pontos. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer aqui uma pequena nota para ver que isto não está exatamente como eu queria. Exatamente, estava a faltar o F5. Neste contexto já queria fazer em 3 pontos. Um primeiro ponto tem que ver, quando analisamos uma reforma em termos genéricos, temos que, quanto a mim, perceber, em primeiro lugar, qual é a organização do conjunto do sistema judicial. Em segundo lugar, qual é o modelo de justiça executiva que temos e o conceito, que é o propósito de qualquer reforma, penso eu, de termos uma justiça executiva de qualidade, embora isto seja um conceito vago e indeterminado, mas é esse o propósito de qualquer reforma, evidentemente, é trazer qualidade ao sistema. Quanto à organização do sistema judicial, muitos erros são elaborados quanto a isto. Evidentemente que diz-se que o sistema tem falta de gestão, e tem, sabemos todos que tem falta de gestão, tem falta de organização, mas este sistema é e será sempre totalmente diverso dos sistemas de gestão, que são os sistemas de gestão eficazes por excelência, que são os modelos de tipo executivo e empresarial. Esses são os modelos por excelência. Porquê? Porque têm uma linha de comando desde o topo até à base, não é? O sistema judicial, numa organização pelo menos democrática, terá sempre aquilo que eu chamo aqui fraquezas estruturais. E temos que saber lidar com elas porque são inultrapassáveis. Podemos deixar de ter um Estado de Direito democrático se tivermos realmente uma organização estruturada do topo até à base. O sistema é e será sempre um sistema complexo, disperso e atomístico, portanto, em que não existe essa tal coerência, essa tal espinha dorsal que um sistema de organização de tipo executivo ou empresarial terá. Muitas vezes é apontado, e já foi historicamente, no século XIX era a definição tradicional, como modelo de organização, um modelo em que o juiz está no topo de uma pirâmide, depois temos as partes, os advogados, e na base, neste caso na justiça executiva, os agentes de execução e os demais agentes e funcionários, eventualmente, porque estamos a falar de execuções, noutras áreas falaríamos de outros agentes. Evidentemente que isto não tem nada a ver com a realidade atual da justiça, muito menos da justiça executiva. O modelo, trago aqui um modelo gráfico aproximado, que tem a ver talvez com o esquema que temos de gestão atual. Este modelo do mosaico, em que o juiz é uma das peças, por acaso aqui por formação profissional está em cima, mas não necessariamente em cima, até porque estas peças se vão encaixando ao longo dos processos de diversas formas. O agente de execução é outra peça, os exequentes, executados e mandatários, as partes em geral são outros, os demais agentes, etc. E depois, ao longo dos processos e ao longo da importância que assumem no sistema, as peças vão se encaixando e vão se tornando maiores ou mais pequenas e vão tendo maior ou menor importância de acordo com a fase e com o tipo de processo em causa. E é isto que temos que perceber. Portanto, já não temos, evidentemente, alguns juízes gostariam de estar, se calhar, no topo de uma torre de marfim, mas isso já foi chão que deu uvas. O mosaico é, evidentemente, complexo, portanto, mais uma vez, reforçando que a dificuldade de organização, porque são múltiplos os tribunais, são múltiplos os mandatários, são múltiplos os entendimentos, múltiplos os agentes, múltiplas as formas de organização e de trabalho.
Será que, voltando um bocadinho atrás ainda antes disto, como é que um sistema destes se terá que estruturar para ser minimamente eficaz? Evidentemente que um sistema de gestão que tenha uma cadeia de comando, a própria cadeia de comando dá-lhe uma lógica e uma coerência que um sistema judicial nunca terá. Este sistema, para poder funcionar, tem que ser um sistema em que, em primeiro lugar, a coluna vertebral é dada pela lei, pelo sistema de ordenamento jurídico, que tem que ser coerente, não é? E que muitas vezes não é, e tem que ser de algum modo estável. E depois é um sistema em que a formação de todos os agentes de execução, juízes, advogados, etc., e também a circulação de informação é essencial e é muito mais importante. Se calhar, dando um exemplo muito rápido, um agente de execução que seja bem formado, tenha uma formação forte e que conheça a lei, mas que também conheça as possibilidades de trabalhar, que conheça práticas de trabalho, que saiba, ainda que não tenha que ser necessariamente um conhecedor profundo, mas que saiba mais ou menos quais são os caminhos jurisprudenciais para uma determinada questão, tenderá a tomar uma posição mais ou menos previsível de solução de uma questão. Se não tiver essa formação, se não tiver a informação, e eventualmente se nem se conhecer a lei, como infelizmente em alguns casos acontece, evidentemente que a reação é completamente imprevisível e o sistema torna-se ingerível e vai criando sucessivos atritos, que é o que temos infelizmente assistido. E portanto, tenho aqui esta imagem, até para não estarem só a ouvir palavras, uma imagem de um mosaico feliz em que as peças encaixam e em que, de algum modo, o sistema tem alguma coerência. Segundo enquadramento prévio, muito rápido, queria traçar aqui, afasta um bocadinho do que disse o meu colega, é o modelo de justiça executiva que temos, vários modelos são possíveis, seriam e são. Desde 2003 temos um sistema básico, uma estrutura básica, que no essencial se mantém, tem vindo a sofrer alterações, e as alterações não digo que não sejam de monta, são importantes, e as que aí se afiguram também são importantes, mas o essencial vem-se mantendo em 2003. É um processo que é conduzido por um profissional autónomo, eu digo aqui autónomo, não digo independente, mas também não digo liberal, um bocadinho já para fugir à discussão que se gera sobre esta questão. Esse agente, quanto a mim, tem e deve ter uma relação próxima com o exequente, embora essa relação próxima, quanto a mim, e aí estou próximo do que disse o meu colega, comporta riscos quanto à independência, quanto ao próprio estatuto e quanto à imagem, mas que talvez, eu, por exemplo, sou favorável à livre substituição, mas acho que o que falta é outro tipo de regulamentação do estatuto do agente de execução, designadamente, por exemplo, haver uma limitação de processos que podem ser atribuídos a cada agente, e talvez por essa via seja mais fácil controlar, porque também me parece que enquanto o sistema, se for de execução de um direito relativamente definido e a pretensão principal a tutelar seja do exequente, não está em causa o princípio de igualdade das partes, mas existe efetivamente uma pretensão que deve ser mais protegida, quanto a mim, e um interesse a cautelar em primeiro lugar. Em terceiro lugar, o sistema estrutura-se, como sabem, com um controle judicial de todo o processo, como o colega dizia há pouco, eventualmente, esta ideia de que o sistema está estruturado só por uma função de controle, muitas vezes o legislador deixa sair pela janela aquilo a que fechou a porta e, portanto, muitas vezes não é só controle, mas o juiz acaba por ter muito mais funções do que simplesmente este. Portanto, o sistema é este desde 2003, depois, basicamente, as reformas têm alterado o tónus das competências, nesta que se perspectiva, claramente, aumenta as competências do juiz no processo executivo. Digo aqui que é especialmente preocupante a competência por população de despacho liminar e digo este preocupante, depois à frente voltarei a isto, não no sentido do princípio, com o qual concordo, mas no sentido, digamos, da avaliação pragmática da capacidade da sua execução, da sua execuibilidade, que me parece muito complicada, e temos dados em concreto em Sintra que permitem estabelecer esta conclusão. Terceiro e último enquadramento prévio tem a ver com aquilo que devemos entender por qualidade de justiça executiva. Quanto a isto, este é o propósito de qualquer reforma, é o propósito de qualquer legislador, mas muitas vezes existem, quanto a mim, muitos equívocos e muitos erros que são repetidos à saciedade e que depois quase que se tornam em verdades absolutas. O que é a qualidade da justiça executiva? Quanto a mim é mais fácil começar por dizer o que não é. Não é claramente um sinónimo de satisfação subjetiva ou atendimento satisfatório. Isto é um bocadinho uma ideia que vem de uma filosofia do politicamente correto, digamos assim, em que todas as funções do Estado existem para satisfazer alguém que é um utente e que realmente faz sentido nas funções sociais do Estado. Nas funções em que o Estado atua com o chamado jus império, com os seus poderes de império, não faz sentido. Evidentemente que numa penhora, o agente de execução, depois de tirar todos os bens que constituem o recheio da habitação de um executado, não lhe vai dar um sorriso e dizer espero que o meu serviço lhe tenha agradado, não é? Portanto, evidentemente que vai haver insatisfação, e quem contacta com o sistema de justiça executivo tem que saber, e quem programa o sistema, quem o estrutura, tem que saber que é natural haver insatisfação subjetiva, não quer dizer que o sistema não tenha qualidade por isso. Em segundo lugar, também não é satisfação instantânea e universal das pretensões dos exequentes. Esta ideia também de que se põe uma execução, o ideal do sistema será pôr uma execução hoje, penhorar amanhã, vender daqui a 2 dias e pagar daqui a 3, como o sistema ideal, está errada, não é?
porque evidentemente, por várias razões, mas uma delas é porque há, desde logo, pretensões executivas que não têm fundamento. Em terceiro lugar, esta então é uma ideia que vem sendo muito repisada, especialmente agora neste momento em que estamos com a famosa assistência das entidades externas e com esta ditadura dos números, é que a qualidade do sistema é sinónimo de baixas pendências processuais. Evidentemente que não quer dizer que as pendências não devam ser controladas, mas se o sistema, por exemplo, como em Sintra, dizia há pouco o meu colega, é submetido a 1.600 entradas, ou 1.500 entradas, ou 1.600 por mês, nunca será expectável que haja, no juízo de execução de Sintra, uma baixa pendência. O que é importante é que, evidentemente, os processos avancem e avancem de forma equitativa, que as pretensões sejam satisfeitas, sejam analisadas e sejam analisadas para todos de forma relativamente equilibrada. Evidentemente, quanto maior for a capacidade de resposta, mais célere será. Mas, não o sendo, é importante que o executado A, porque teve a sorte de o seu processo cair na secretária de uma funcionária mais competente, veja a sua pretensão satisfeita, ou porque caiu nas mãos do agente de execução, que é mais rápido, veja a penhora concretizada, e o exequente B, pelas razões exatamente aleatórias contrárias, não veja nem penhora, nem venda, nem o processo tramitado. E, portanto, quanto à minha qualidade do sistema, analisa-se pela capacidade de dar resposta às solicitações a que o sistema é cometido. E tão célere quanto possível, evidentemente. A outra coisa que é imputada como responsabilidade do sistema executivo e que também nada tem a ver com a qualidade do sistema, que tem a ver com as organizações, os doutores sabem isso melhor que ninguém, muitas vezes apanharam com certeza clientes que aparecem no escritório a pedir para mover uma ação contra uma determinada pessoa, mas apresentam-vos um contrato de arrendamento que se calhar nem foi escrito, ou que se chama um contrato de promessa de arrendamento, e não tem grande forma de tutelar a posição, e depois promovem a ação e vê-se que o indivíduo não tem património e por aí fora. Evidentemente que desorganização jurídica, falta de responsabilidade ética negocial, se uma das partes atua já sabendo que não tem intenção de cumprir aquilo a que se obriga e já cautelou um eventual incumprimento, não tendo nenhum património que responda pela dívida, evidentemente que não há sistema executivo, por mais perfeito que seja, que responda a isto. Portanto, também errada a percepção e assunção do risco, constituição de créditos sem garantia patrimonial, isto está tudo a montante do sistema e nada tem que ver com a qualidade do mesmo, embora muitas vezes assim seja apontado, um indivíduo que tem um determinado crédito e diz que não recebia a quantia tal que me é devida e diz que a culpa é do sistema, não é do sistema. Eventualmente será culpa própria, porque não foi capaz de se organizar de forma a cautelar o seu direito. Então, o que é uma justiça de qualidade? Tenho aqui 5 tópicos. E rapidamente para passar a experiência da Grande Lisboa Noroeste, é um sistema que avalia com celeridade os títulos executivos, esta avaliação pode ser feita de várias formas, expurga do sistema de forma rápida todas as pretensões executivas sem sustentação, efetua os atos executivos de penhora e venda com celeridade em respeito da lei e da proporcionalidade, expurga do sistema as pretensões de cobrança não sustentadas em património e tem a capacidade de fazer uma avaliação das situações particulares de cada executado e adequa o poder coercivo público de forma proporcional. Portanto, no fundo, é um sistema que é eficaz e também é proporcional. Sinteticamente, são estes os princípios, quanto a mim. Fiz aqui este desenho também para não se incomodarem muito com as palavras. Portanto, estas setas verdes correspondem ao impulso que o exequente vai trazendo ao processo. As setas vermelhas descendentes correspondem às exclusões feitas pelo próprio sistema, as setas vermelhas ascendentes aos impulsos que o executado também pode dar ao sistema para, de algum modo, filtrar as pretensões não sustentadas e depois, no final, a seta verde superior, se o caminho for de sucesso, permite a satisfação do exequente. Claro que isto é esquemático. E, portanto, antes de entrar na experiência, só dizer, então, resumidamente, que temos, então, um sistema que é variado e atomístico, em que a coluna vertebral é a lei, a formação e a informação, não existe a tal cadeia de comando, em que os diversos órgãos e agentes são interdependentes e interagem de formas diversas e, por vezes, imprevisíveis. Um sistema executivo, os doutores, aliás, sabem isso, porque lidam com muitos juízes, certamente, e, portanto, sabem que muitas vezes estão à espera de uma solução para um determinado requerimento ou uma determinada pretensão e vem uma solução completamente diferente, mas é um dado que o sistema tem e que não há grande forma de o alterar. É um sistema executivo assente na promoção de um profissional externo aos tribunais e não integrado hierarquicamente. Os tribunais têm, sobretudo, funções de análise e depois temos o tal critério do que é uma justiça de qualidade. Portanto, isto era, no fundo, um enquadramento prévio que vos queria trazer. A realidade das megacomarcas da Grande Lisboa Noroeste. Começo por analisar aquilo que são os números, uma referência breve, até para não ser muito importante. Os números, evidentemente, quando estamos a falar de comarcas desta escala, estamos a falar de uma realidade totalmente diferente da realidade tradicional. E a realidade que se perspectiva é a realidade do presente nas comarcas piloto e será a realidade do futuro. Podem ver que, quando foi criada, entraram num ano cerca de aproximadamente 60 mil processos, depois temos uma entrada anual de processos que se aproxima dos 16 mil, com o número de processos finos
tem vindo a subir, mas que nunca atingiu ainda o número de processos entrados. Portanto, 16 mil processos por ano. Podem ver aqui por mês, só desde final de 2011 é que tem sido possível que os processos findos de forma sistemática ultrapassem os entrados, por uma questão também de gestão que foi assumida. Outros números interessantes, que a pendência estatística em 30 de abril era de 62.481 processos, a pendência real, portanto o número de processos efetivamente existentes na secção é de 83 mil, que tem a ver ainda com atos de contabilidade e atos puramente administrativos que ainda não permitiram o seu arquivamento. Este número é especialmente interessante, este que vem aqui, que tem a ver com os papéis. Os papéis têm a ver com a gíria judicial, tradicionalmente têm a ver com os requerimentos e comunicações feitas a tribunal. Na gíria judicial sempre foram com suporte de papel, atualmente a grande maioria é de forma eletrónica. Em 2010 foram 448 mil, em 2011 já foram 686 mil e em 2012, em 4 meses, temos 273.029 comunicações. Isto, quer dizer, não quero com isto assustar-vos, mas também queria que tivessem um pouco esta noção. Quando apresentam um requerimento ao juízo da Grande Comarca Noroeste, é um em 273 mil e no final de 2012 será um em 800 mil. Portanto, o essencial, evidentemente, para o sistema poder responder é haver a capacidade de o analisar, de graduar a sua importância e de o tramitar mais depressa ou mais devagar, de acordo com a graduação que for feita, porque não vamos, evidentemente, pelo menos com os quadros que temos, conseguir responder a 800 mil comunicações de forma imediata. Este número também parece-me que é interessante. O volume de crédito em cobrança na Grande Lisboa Noroeste tem cerca de 2 mil milhões de euros, portanto, falando nos antigos contos, cerca de 400 milhões de contos. Este número em 2012 reduziu-se ligeiramente para 1.977 mil milhões de euros. É evidentemente um número estático que tem a ver com o valor das execuções, pode ser maior ou menor, havendo legais acréscimos a correr, mas também havendo reduções de quantias execuendas pelo processo, mas portanto pode ser um número indicativo que dá alguma ideia da relevância económica desta comarca e das megacomarcas que se perspectivam. Portanto, são comarcas em que a importância económica é evidentemente muito relevante. Se podemos traduzir isto naquelas contas que têm ficado salvas em um submarino, não é? Um indicador relevante. Há um outro tema que vai ser tratado acerca disto e parece-me que é interessante, que é a questão da célebre sentença de Porto Alegre. No ano 2010 fizeram-se em Sintra 900 vendas judiciais, no ano 2011 1.250 e no ano 2012 até julho temos planeadas 1.500 e esperamos um número final próximo de 2.000 vendas. Estas vendas judiciais evidentemente são 99% de imóveis. Pode dizer-se que corresponde essencialmente a 2.000 imóveis, embora evidentemente que haja vendas com mais de um imóvel, mas também há vendas que se frustram, mas essas que se frustram normalmente passam para venda extrajudicial e, portanto, o imóvel continua em venda na comarca. Portanto, estamos a falar em 3 anos em 4.000 vendas feitas na comarca. Dir-se-ia perante estes números que os meios deveriam ser importantes, mas temos 2 juízes titulares aqui presentes hoje, portanto, numa tarde o serviço está a atrasar em Sintra, um juiz auxiliar, transitoriamente com mais uma juíza, depois temos uma escrivã e 15 funcionários, que é no fundo a máquina, o coração do juízo de execução é a secção. Atingiu um máximo de 22 funcionários com alguns estagiários que entretanto cessaram contratos a prazo e atingiu um mínimo de 13 funcionários. Falar-se destas megacomarcas parece-me, e isto é uma parte que é muito esquecida, não basta falar em números e referir estas realidades de alguma maneira impressionantes. É preciso conhecer a realidade social e económica, aquilo que nós chamamos a estrutura das pendências. No fundo, é dizer o que é que em Sintra se faz, que é diferente daquilo que se faz em Lisboa, que eventualmente é diferente daquilo que se faz na Lisboa, no Alentejo Eleitoral, que é diferente eventualmente do que se faz no Baixo Vogo e por aí fora. Não sendo assim, não é possível conhecer os meios e planificar corretamente. Sinteticamente, em Sintra, como disse o meu colega há pouco, temos um grande número de créditos de natureza hipotecária e isto origina um elevado número de execuções perenes, que nós chamamos perenes, ou seja, que não terminam. Natureza hipotecária, porque são de natureza hipotecária à nascença, porque são propostas por bancos contra mutuários de créditos de mútuo garantidos por hipoteca, mas também que se tornam execuções hipotecárias porque lá está uma execução movida contra o condomínio em que depois se chega à fase de reclamação de créditos e o banco assume a posição de credor reclamante, ou até outro tipo de execuções da área completamente comercial, por exemplo, as execuções movidas contra sociedades, mas em que as entidades credoras e creditícias têm o cuidado de cautelar o seu crédito com garantias pessoais sobre o bem dos sócios e, portanto, normalmente temos normalmente associados a títulos de crédito com livranças e outro tipo de garantias desse género, avalizadas pelos legais representantes e, portanto, tudo isto na prática traduz uma realidade de execuções com garantia hipotecária.
Estas execuções em Sintra não se distinguem pela execução do bem, não é? Pela execução da garantia, porque normalmente e naturalmente permanece um remanescente em dívida, daí a tal importância da chamada questão de Porto Alegre, a opção de Porto Alegre, que já tinha sido há uns tempos também uma opção de algumas decisões em Espanha, mas que no fundo até agora tem sido a realidade de Sintra, que é saber-se que nas execuções o objeto de garantia não permite, com a sua venda, extinguir a execução. A comarca corresponde aos concelhos de Sintra, Mafra e Amadora, é uma área territorial com uma grande densidade populacional e construtiva, tem um crédito hipotecário de importância relevante. Já antes desta crise tinha uma falta de ordenamento urbano que permitisse sustentar o valor da garantia imobiliária, portanto, mesmo sem crise, parece-nos que já havia aqui alguma imprudência na concessão de crédito e na avaliação, porque o próprio ordenamento urbanístico de toda esta área já permitia antever de forma relativamente razoável que o valor das garantias iria começar a reduzir-se. Depois temos a crise geral, que é todos conhecida, e a crise específica do mercado imobiliário, que vai erudindo o valor das garantias reais, e associado, evidentemente, sempre à desregulação económica. E, portanto, este é o contexto da realidade da comarca, não já só dos números, mas da realidade económica e social. Trouxe aqui umas imagens para os autores também não se cansarem só das palavras, e que permite ver a beleza que tem a comarca. Se imaginarem que em cada telhadinho daqueles equivale, se calhar, a um prédio de 4 andares com 12 hipotecas, podem imaginar o que pode haver ali, não é? Aqui o Cacém, que também é uma bonita área, por acaso aqui tem uma árvore, deve ser a última, e Montabrão, também especialmente interessante. Em termos sociais, outra coisa que é importante termos a noção muito rapidamente, que é uma área maioritariamente habitada por pessoas de recursos económicos baixos e médios baixos, e em que a proporção da população imigrante está nos máximos nacionais. Portanto, são 3 concelhos dos 10 mais em termos de proporção da população imigrante. Evidentemente que isto não tem nada a ver com nenhuma análise de tipo xenófobo, mas tem a ver com dificuldades e atritos que são criados ao próprio sistema, pelo facto de, muitas vezes, o devedor, quando é movido um processo judicial contra si, já não se encontra, já não é localizado, já deixou a fração a um primo, a um tio, a um familiar, que entretanto já passou. Portanto, isto é uma realidade que esta comarca está especialmente e vulgarmente confrontada, e que quem programa e quem de algum modo deve gerir, deve ter consciência. Está a fonte. Como é então, temos a realidade, temos o tal contexto geral, como é que então se gere e se deve organizar estas megacomarcas? O legislador, em 2009, quando reformou o mapa judiciário e agora mantém um bocadinho esta lógica, percebeu que o sistema não tinha gestão. O sistema de gestão que vinha sendo feito tem 100 anos, ou tinha 100 anos, e portanto era necessário dar aos tribunais alguma capacidade de gestão, porque ela todo não existia, e em grande medida continua a não existir, mas o reforço começou logo por ser impulsionado pelo legislador. Começou por estabelecer competências acrescidas da Presidência, uma competência consultiva do Conselho de Comarca, na qual os fatores terão relevância e eventualmente deveria ser mais ativa, e uma maior liberdade e responsabilidade dos juízes na gestão e organização do serviço. Portanto, estes princípios foram trazidos pela Reforma de 2009 e são essenciais em comarcas desta dimensão. Como dizia o meu colega há pouco, trabalhar da forma tradicional está completamente fora de questão. Não é? O que é que tem sido feito na Grande Lisboa Noroeste, de algum modo inovador? Foi criado aquilo que chamamos o Projeto X, e não é nenhuma coisa complexa, nem da CIA, nem da NASA. Foi uma invenção de uma senhora escrivã de Direito, que está em funções, que é a senhora Luísa Coelho, que criou um sistema de codificação, informação e gestão e programação do serviço por ciclos. E os juízes que aqui estão, de alguma maneira, aderiram e aprovaram e têm sido grandes entusiastas, mas a seu dono, a criação da ideia e do sistema foi da comarca, e portanto de algum modo também se revela que, criando uma escala superior, também é dado impulso de organização à realidade local, e portanto foi uma necessidade de resposta a estes números, a estes 60 mil processos, que obrigou a senhora escrivã, porque não se conformou, a dar uma resposta totalmente diversa daquela que era dada pelos tribunais. Sumariamente, o que é o Projeto X? Não sei se algum dos autores sabe, ou já uma vez tinha ouvido falar nisto, mas num sistema tradicional, evidentemente, parte do princípio que o escrivão conhece os processos que existem numa secção. Portanto, os processos estão arrumados em instantes, diversas formas de arrumação e de organização, depois vão sendo presentes ao juiz para conclusão, o juiz despacha, é cumprido, vão sendo controlados os prazos, mas o sistema tradicionalmente funcionava ou não funcionava, era mais ou menos eficaz consoante a competência
da pessoa que geria. E, portanto, se o escrivão fosse uma pessoa extraordinariamente organizada, que conhecesse as estantes, conhecesse a arrumação, evidentemente que o sistema teria uma capacidade de resposta até um determinado nível de exigência. Se o escrivão fosse mais laxista, mais relapso, começávamos a ter aquelas imagens como vemos às vezes na comunicação social, de processos empilhados até ao teto e por aí fora. Na ação executiva em concreto, tínhamos desde 2003 o exemplo paradigmático das execuções em Lisboa, que todos nós conhecíamos, e nós também, como Fundos para as Execuções em Sintra, imaginávamos de processos encaixotados, dificuldade de autuação, ausência total de resposta, bloqueio, etc. A senhora escrivã inconformou-se com esta realidade e não a aceitou, e, portanto, começou a tentar o quê? Tentar controlar as tais solicitações, tentar saber para que é que estavam os processos, a tentar saber para que é que era cada comunicação, e não aceitou, digamos, sem luta, que aquilo era, de alguma maneira, uma realidade incontrolável, era um monstro que ninguém conseguia deitar a mão. E depois começou, naturalmente, a classificar, porque da necessidade de controle, há uma necessidade de ir analisando todas as condições e depois de as classificar. Por exemplo, é feito um pedido pelo agente de execução ou por um mandatário de requisição de força policial para uma determinada diligência. E a senhora escrivã atribuiu-lhe um código, vamos imaginar que era um X, daí o tal projeto X, X1. E depois fez isso em todos os processos e chegou à conclusão que havia 300 processos nessa fase, porque havia 300 pedidos de classificação para esse ato. E que havia 1000 processos em fase de despacho liminar. E era o X2, vamos imaginar. E depois havia 300 processos com solicitações para agendar uma diligência de venda judicial. E então criou o tal X3 e foi controlando e informando em todos os processos, de forma, no sistema informático, qual é a fase processual em questão. Isto começou com uma exigência de controle e uma necessidade de controle e começou a ser depois uma classificação de atos e de fases processuais. E, portanto, agora atualmente temos em cada fase processual e cada ato a praticar corresponde a um X. Depois, evidentemente, há uma necessidade de atualizar o X, porque o processo está numa determinada fase, corresponde a um determinado X, mas entra uma nova comunicação, eventualmente o processo passa para uma nova fase e é preciso reclassificá-lo num X diferente. E para isto, evidentemente, é preciso ler todas as 700 mil comunicações que são enviadas a juízo. Portanto, imaginem o que é, todos os dias, acompanhar ao longo de um ano, portanto, estamos a falar de 2, 3, 4, 5 mil comunicações, que têm que ser lidas para permitir triar aquilo que é, estabelecer eventualmente ordens de urgência e depois classificá-los na categoria correspondente e, eventualmente, depois tramitar. A consequência natural, evidentemente, de haver uma classificação e haver um conhecimento é depois perguntar aos magistrados, foi o que aconteceu, perguntar aos magistrados: doutores, eu tenho aqui 30 mil processos para abrir conclusões nestas diversas fases, nestes diversos X, o que é que eu vou tramitar agora em primeiro lugar? A que é que vou dar preferência? E aí, evidentemente, começa a ser não um instrumento de conhecimento ou de mera informação, mas um instrumento de gestão. E os juízes começam a dizer: não, vamos dar ordem de prioridade a estes atos, vamos dar ordem de prioridade àqueles, e foi isso que começámos a fazer na comarca da Grande Lisboa Noroeste. Começámos a ser nós, mais uma vez, grande mérito da senhora escrivã e toda a secção, porque não só criaram o sistema, mas depois tiveram a capacidade de o abrir de forma que eu conheça nenhum outro escrivão tinha sido capaz no passado, e passar para o juiz a responsabilidade, mas também a capacidade de geri-lo na sua execução concreta. E, portanto, a partir daí, foram consequências naturais, o sistema começou a ser planeado regularmente, os juízes finalmente podem, de algum modo, ser responsabilizados pelas opções que tomam. Portanto, um juiz que decida que num determinado momento temporal não vai despachar processos que estão em fase de redução de penhora, sabe que está a assumir uma opção e que, eventualmente, pode haver um prejuízo sério de alguém que pode, eventualmente, acionar o tribunal. A terceira consequência é que isto torna a realidade totalmente transparente e os resultados também transparentes, seja para o bom, seja para o mau. Mas é uma responsabilidade que temos assumido tranquilamente e com alguma satisfação até. Isto é um exemplo de um extrato do que é o mapa que é feito trimestralmente pela senhora escrivã dos processos que estão numa determinada fase. Aqui são 6x, se imaginar que há dezenas ou centenas de x, portanto este é um pequeno extrato só para terem ideia do que é feito, por fase e por momento. E depois temos o mapa seguinte também para ter uma ideia do planeamento que é feito. O planeamento que é feito pelos juízes, no fundo, é um calendário em que dizemos no dia tal vamos fazer este X, no dia tal vamos fazer aquele, no dia seguinte vamos fazer o outro. O sistema, evidentemente, não é estanque, tem válvulas de escape, designadamente para as tais situações mais urgentes,
em que existe capacidade, por exemplo, se virem aqui este X72 nos diversos dias, X72 são exatamente as urgências. Há sempre uma válvula de escape para as urgências serem tramitadas, desde que sejam lidas, e são lidas, e os requerimentos mais urgentes passam à frente da tramitação, digamos, mais corrente. À parte disto, já tínhamos, quer em 2009, quer em 2011, os juízes feito provimentos de serviço com larga delegação de competências. Tivemos logo no início um bocadinho a percepção e a sensação que se chamássemos a nós a prática todos os atos burocráticos que são necessários, o sistema bloqueava imediatamente. E, portanto, começámos logo em 2009 a delegar grande número de atos, quer na secção, quer nos agentes de execução. Tinham a ver com a situação edital, sigilos bancários, interrupções da instância e muitos outros. Depois, em 2011, também alterámos, e, portanto, esta ligação, que foi um bocadinho fortuita, entre o processo criado de gestão foi criado pela secção e os provimentos, resulta bem neste sistema. Temos, periodicamente, reuniões de planeamento e temos também reuniões periódicas com agentes de execução. E é assim que temos, de algum modo, posso dizer, passo se calhar alguma vaidade, um sistema de gestão bem mais evoluído do que a realidade tradicional. E os dados objetivos demonstram. Para o futuro das comarcas que aí se avizinham, e concluindo muito rapidamente, evidentemente que o sucesso da reforma, terminando um pouco na linha do que comecei, o sucesso da reforma parte não só da bondade das soluções legais que sejam adotadas, mas da capacidade de as implementar. É necessário alguma estabilidade legal e regulamentar, sem isso nós sabemos todos que não há nenhuma reforma que seja bem sucedida, mas temos que ter organização e gestão, e essa gestão e organização deve ser central, portanto centralizada nos órgãos governativos, nos órgãos centrais, mas também ser respeitada a autonomia local. Por exemplo, a nível central é evidente que aquilo que há pouco o meu colega dizia, de haver 2 sistemas informáticos é completamente anacrónico, e isso é uma competência e uma responsabilidade exclusiva do Governo. Temos que ter uma formação constante e cada vez mais especializada, uma muito maior circulação de informação, designadamente informação de boas práticas, porque muitas vezes os erros e as dificuldades nascem num determinado tribunal ou de um determinado agente de execução não saber a forma de tramitar e de trabalhar de um outro tribunal que já responde àquela questão de forma muito mais eficaz. E temos uma efetiva necessidade de regulação. Quanto à regulação dos agentes, que é aqui a pedra de toque do sistema, ela é feita de forma tripartida e o sistema, até em termos de arquitetura, está bem concebido. Temos uma regulação pelo juiz, que é feita no processo, pela gestão do serviço e nos tribunais. Temos uma regulação externa da Comissão para a Eficácia das Execuções, que até ao recente e pelo menos no consulado, entre aspas, da Presidente, que cessou funções, era uma função muito ativa e que, de algum modo, é uma regulação externa que é essencial. Depois também temos uma autorregulação pela Câmara dos Solicitadores. Portanto, esta regulação das atividades de execução é essencial, é preciso ver se na prática funciona e, em larga medida, tem funcionado mal. Uma nota final, só para, com o sistema de gestão que temos, podemos apontar claramente e não de forma vaga os riscos que a reforma tem. Sabemos que as execuções baseadas em título extrajudicial, por regra, vão correr em processo ordinário e vão iniciar-se com a prolação de despachos liminares. Nós sabemos, com este sistema de gestão, que por ano, em Sintra, os juízes têm proferido uma média que oscila entre os 12 e os 15 mil despachos. Portanto, esta é a soma dos despachos proferidos pelos juízes. E sabemos que temos tido uma entrada de 16 mil processos por ano, que se vem mantendo mais ou menos estabilizada. E que este ano os números apontam também para um resultado final nessa casa. Destes, cerca de 95% certamente são assentes em título extrajudicial e, portanto, o que é que quer dizer? Que teremos cerca de 15 mil execuções ordinárias na reforma. Isto, ligando ao tal número dos 15 mil despachos que têm sido proferidos por ano, permite já concluir que se os juízes, ao ritmo atual e com os meios atuais, preferir o mesmo número de despachos, não fazem mais nada se não estar os despachos liminares. Portanto, das duas uma, ou o sistema vai estrangular no despacho liminar, ou estrangula noutras fases, porque os juízes não podem dar os seus despachos ao mesmo tempo, ou então, o propósito que é do legislador, de algum modo, avaliar de forma acrescida os títulos, fica prejudicado porque os juízes aligeiram, e este aligeirar entre aspas, a sua avaliação, por forma a poder desbloquear o sistema. E então aquilo que é uma garantia acrescida da avaliação do título perde-se, porque o juiz deixa de ter essa função e passa a ser mais um indivíduo meramente a dar um aval contabilístico ao andamento da execução. Não queria terminar nesta nota negativa, mas efetivamente este sistema de organização permite-nos, em concreto, apontar para os riscos de estrangulamento que esta reforma traz, não ao nível dos princípios, que são importantes, mas ao nível pragmático da sua execução no terreno. Era tudo o que tinha para vos dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua exposição. Penso que, sobretudo, dela beneficiámos todos aqueles que, tendo conhecimento do que era o método X, o projeto X, que funciona, de facto, nesta comarca, não sabíamos em concreto em que é que ele se materializava na realidade. Posto isto, nós vamos fazer agora um intervalo de 15 minutos, a que seguirá a intervenção do Dr. António Jaime Martins e então depois, finalmente, o período de debate e de perguntas e respostas. Muito obrigado. Até já.